Olá, canal Oldway, sigamos a leitura das cartas entre Freud e Pfister. Grandel-se, 20 de agosto de 1930. Caro doutor, só para lhe dizer que recebi suas cartas e acompanho com interesse suas vivências na terra do dólar. Estamos vivendo de modo muito belo aqui. Minha mãe fez 95 anos anteontem. Estou admirado que a idade eu mesmo já alcancei. Não menos surpreso fiquei ao receber o prêmio Goethe da cidade de Frankfurt. Nosso velho Nestroy, o Aristófanes, de Viena, já dizia: cada um chega um dia a ser conselheiro da corte, mas nem sempre fica vivo até lá. Cordialmente, seu Freud. Pfister a Freud. Nos últimos dias, reli novamente, talvez pela 10ª vez, em 5 de setembro de 1930, seu O Ego e o Id, e alegrei-me por como, desde este texto, o Senhor se dirigiu aos jardins da humanidade, tendo antes investigado somente os fundamentos e as cloacas das suas casas. De uma coisa me admiro bastante, mas talvez eu não o compreenda totalmente. O Senhor pensa o homem de modo tão conservador, fala de identificação, de formação do ideal do eu através dos pais. Será que vejo errado quando constato que, em toda parte, atua muito mais a pulsão de sobrepujar os pais? Não nego que o menino ocasionalmente se identifique realmente com o pai, isto é, que queira ele próprio ser o pai. Pode-se também dizer, ele introjeta o pai idealizado, mas com isto a vida mental ganha outro aspecto. Parece-me que todos os conservadores têm uma falha na forma de sentimentos de inferioridade. E quem quiser ser como o pai, sente-se inferior a ele. Será que não está aqui, talvez, a maior diferença entre homem e animal? Que nós queremos subir mais sobre cadáveres e figuras parentais, enquanto o macaco, belamente como seu pai, sempre se pendura pelo rabo, a não ser que a natureza não totalmente conservadora da filogênese o empurre para a frente? Muitos lidam sem cuidados com a expressão identificação e a confundem com adaptação ou introjeção parcial. Parece-me ser consequência das suas novas ideias que o ideal do eu seja trabalhado com maior profundidade do que alguns o fazem, desvalorizando-o como imitação dos pais. Eu não consigo chegar ao alvo com os meus clientes. Assim como o amor genuíno não se extingue, mesmo quando fica claro o contexto de que a mãe foi o primeiro objeto de amor, assim também o ideal do eu não desmorona quando se descobre sua origem na casa paterna. Pois pode ser que os pais não tenham razão e, com a exigência ética, deem expressão correta a uma ordem válida, que é análoga à ordem higiênica. Não se chega lá com o destronamento do ideal do eu. A imoralidade não pode, de forma alguma, ser a última palavra. Senão o engano e a mentira seriam tão bons e valiosos como a sinceridade, e a luta pela verdade com armas brancas seria uma tolice. Sua moral, caro professor, impressionou-me profundamente. Digo, embora saiba que o senhor teria o ímpeto de rir dessa frase, porque ela tem um som tão moralista, tão honesto e infantil, mas preocupa-me como tão poucos dos seus alunos levam a sério o ajuste aos valores éticos mais elevados da vida, e que com a expressão rasa, perdoar-se a si próprio, queiram retirar todos os problemas do mundo, o que já por razões psicológicas não atingem pessoas de natureza mais profunda.
Ajudo-me muito mais considerando analiticamente o próprio mandamento moral, encarando-o como expressão inadequada de uma ordem imperativista que visa o bem-estar humano. Quando se desvincula a exigência moral desta suprema determinação biológica e ética, ela tem um efeito repressor e formador de angústia. A restauração desse sentido supremo conduz à libertação, ao restabelecimento. É para a conquista da autonomia, em lugar da moral heteronômica, que a análise prepara. No intuito de concretizar esta vontade de bem-estar, é necessário sublimar, ou melhor, organizar a personalidade toda com inclusão das pulsões. Nisto, porém, a sublimação não vai longe, no sentido de uma passagem para funções elevadas, não sexuais. Quero dizer que, até por trás da matemática, tem de estar o amor às pessoas, senão surge a feia imagem do homem de números. Prefiro a moralização total, que sempre carrega no amor humano uma bela medida de investimento de libido no sentido mais estrito. Viena, 12 de maio de 1931. Caro doutor, depois de uma nova grande cirurgia, estou bastante capacitado e indisposto. Mas se no final deste mês eu novamente tiver chegado a um tipo de síntese, assim me prometem, poderia eu desperdiçar a oportunidade de ver junto a mim meu velho amigo, rejuvenescido pela graça de Deus, o senhor pastor? Não, eu conto com isto. Cordialmente, seu Freud. Pfister a Freud. Zurique, 16 de maio de 31. Caro professor, suas palavras comoveram-me profundamente. Aqui ninguém sabia da sua operação. Somente Sarrazin tinha ouvido alguns boatos, que apesar das suas experiências dolorosas, o Senhor escreva tão bondosamente. É para mim uma nova prova do seu amor e um sinal da sua moral, nem tão obviamente vivida, que o Senhor nunca quer formular. Sinto-me tentado a deduzir uma higiene anímica individual e social a partir da sua própria imagem. Por enquanto, porém, alegro-me infinitamente em poder saudá-lo. Tomarei a liberdade de perguntar antes por telefone. Meu endereço em Viena é Congresso de Psicologia da Religião, antessala do Salão de Atos Menor da Universidade. O Senhor não gosta quando se fala da sua doença, mas o Senhor já sabe como. Saudações cordiais, seu grato Pfister. Pfister a Freud, Zurique, 23 de abril de 32. Estou muito emocionado pelos grandes sacrifícios que o senhor fez à editora psicanalítica e com isto ao movimento psicanalítico. Não posso impedir que o senhor novamente apareça como um nobre Natan que sobrepuja os cristãos nominais. Seria uma vileza se nós, que temos tanto a agradecer à editora, a abandonássemos as traças ou simplesmente deixássemos as cargas para os fortes ombros do Senhor. Fomos todos unânimes em que, obviamente, devemos corresponder ao seu desejo e o faremos o quanto nossas forças permitirem. Pfister a Freud, Zurique, 24 de maio de 33. Passou-se um ano. Caro professor, ontem à noite recebi a notícia da partida do nosso Ferenzi. Profundamente comovido pela perda de seu paladino extraordinário, quero repartir com o Senhor minha consternação. Ao lado de Abraham, que era ele quem mais acolhia do Senhor não apenas seu pensamento, mas seu espírito, e que através dele foi forçado e capacitado a plantar a bandeira da psicanálise em novos países. Principalmente suas descobertas inteligentes sobre a psicologia do pensamento filosófico, especialmente da metafísica, tornaram-me um grato admirador do humilde homem, e fiquei feliz em poder intermediar, durante a guerra, a sua correspondência com a América,
embora eu não tivesse nenhuma noção de nisto estar fazendo papel de carteiro do amor. Espero que ele tenha conseguido peregrinar sem agonia a terra do inconsciente. A perda do valente guerreiro deve doer especialmente nesse tempo diabólico e de pobreza intelectual. Na última semana estive rapidamente na Alemanha e trouxe comigo um sentimento de nojo, do qual por muito tempo não me poderei livrar. O militarismo proletário fede pior ainda que o espírito de sangue azul, fidalgo da era guilhermiana. Covarde para fora, ele canaliza sua raiva infantil em defesa dos judeus e até saqueia as bibliotecas. Bem-aventurado é aquele que, em vista de tão indigna estupidez, ainda conserva forças para a contemplação médica da alma. Viena, 28 de maio de 33. Caro doutor, agradeço-lhe cordialmente os pêsames pelo falecimento de Ferenzi. Eu os mereço, pois a perda é muito dolorosa. Na verdade, não aconteceu repentinamente. Nosso amigo não era mais ele mesmo nos últimos 2 anos. Sofria de anemia perniciosa, com perturbações motoras e estava bastante modificado psiquicamente. Acabou morrendo por causa de uma paralisia respiratória. Ele ficará na nossa memória como era durante os 20 anos anteriores. Penso que alguns dos seus trabalhos, como por exemplo sua teoria genital, preservarão a sua memória por longo tempo. Ouvir tantas coisas boas do Senhor muito me alegrou. Nosso horizonte obscureceu-se bastante pelos acontecimentos na Alemanha. 3 dos meus familiares, 2 filhos e um genro, procuram um novo lar e ainda não acharam nenhum. A Suíça não pertence aos países hospitaleiros. Houve poucos motivos para mudar meu julgamento a respeito da natureza humana, principalmente a cristã ariana. Minha correspondência com Einstein foi editada simultaneamente em alemão, francês e inglês. Somente na Alemanha ela não pôde ser anunciada ou vendida. Martin voltará em breve a Zurique. Saúdo cordialmente, seu Freud. Pfister a Freud, Zurique, 17/2/34. O livro de Reich sobre a análise de caráter trouxe agitação e nos ocupa de forma bem viva. Algumas coisas são bastante sedutoras, mas outras causam estranheza. Não é um metodismo exagerado adiar todas as interpretações analíticas até que a resistência do eu esteja quebrada? Não é errado dizer que a transferência positiva não pode ser desfeita? Eu pensava que tudo que é inautêntico e perturbador nela poderia e deveria ser desfeito. Seria bastante desejável para mim e para outros que o Senhor desse apoio às discussões sobre as novidades de Reich ou Reich em nossas revistas e monografias. Especialmente importante para mim é a pergunta sobre se a gente deve ser tão parcimonioso com as interpretações, até que levei cuidadosamente em consideração a capacidade de digestão do cliente, mas não a necessidade de provocar nele um abalo. Será que a técnica do abalo ou da surpresa é realmente tão importante? Algumas experiências falam a favor, outras contra. Viena, 16 de junho de 34. Caro doutor, eu o felicito pelo doutor em teologia honoris causa pela Faculdade de Genf, mas não posso permitir que o Senhor atribua a mim a honra recebida. Como defensor da religião contra o meu futuro de uma ilusão, o Senhor tem o direito a ele sozinho. Pelo menos é digno de reconhecimento o fato de que a Faculdade de Genebra não se deixou impedir por causa da análise,
Com cordiais saudações, seu Freud, e terminamos aqui esse vídeo das cartas. Até o próximo vídeo, já estamos terminando as cartas. Old Waycast Carlos Borges na antiga estrada, a moda antiga.